Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma parte muito massa de função afim. O objetivo é fazer com que você, quando pega uma questão dessa no Enem, no vestibular, ganhe muito tempo. Então acompanha comigo essa manha que eu vou te passar. Seja f uma função afim, tal que f de 5 é 8 e f de 7 é 18. Determine f de 12. Pessoal, vou anotar as informações. F de 5 igual a 8, f de 7 igual a 18 e ele quer calcular f de 12. Muita gente nesse exercício, pelo fato da função ser afim, inicialmente vai montar a sentença, que é achar o A e o coeficiente B, e só depois vai calcular o F de 12. Você vai perder muito tempo, tá? Não posso fazer isso. Olha o esquema que eu vou te passar. Como a função afim ela trabalha com proporcionalidade entre o ΔX, que é a variação do x, e o ΔY, que é a variação da imagem, olha como eu vou resolver essa questão. Monta essa tabela e aí pensa comigo o seguinte: do x igual a 5 para o x igual a 7, o x aumentou 2 unidades. Nesse mesmo intervalo, o meu y, que é o resultado aqui do meu f, ele aumentou ou diminuiu? 8 para 18, aumentou. Aumentou quanto? 10. Você vai colocar aqui. Agora, professor, venho nessa linha aqui de baixo, do 7 para o 12. O meu x aumentou quanto? 7 para 12, 5. E o meu y, o que vai acontecer com ele? Como nessa parte de cima ele aumentou, a tendência é ele sempre aumentar quando o meu x está também aumentando. Então, aqui você vai calcular exatamente a quantia que ele vai aumentar. Como você não sabe você não sabe quanto que ele aumenta, eu chamo essa quantia de ΔY. E a partir daqui, eu vou montar uma regra de 3. Vai ficar 2 multiplicado por ΔY e aqui 5 multiplicado por 10. Quando você resolver aqui dá 50, divide por 2, olha o valor que eu calculei. O meu y vai aumentar exatamente 25 unidades. O que eu faço agora para chegar na resposta final? Bem fácil, tá? O meu f de 12 vai ser o valor que está imediatamente aqui acima, que é o f de 7 igual a 18, mais essa quantia que aumentou, que é 25. Quando você somar, olha o valor que eu tenho, 43. Esse é o nosso resultado, meus amigos, tá? Bem simples de calcular. Perceba que em nenhum momento eu trabalhei em montar a sentença, apenas a ideia de proporções, ok? Esse ΔY aqui, você até poderia ter feito mais rápido, tá? Observa, proporção é vida. Do 2 para chegar no 10, nessa linha de cima aqui, eu multipliquei por 5. 2 vezes 5, 10. Então, aqui na linha de baixo, a proporção é a mesma. O 5, para chegar aqui, você também multiplica por 5. 5 vezes 5, olha o valor que eu vou ter, 25. Né? Quem enxergou essa proporção poderia ter feito assim. Se não, regra de 3. Legal? Esse é o modelo que eu quero que você pegue amanhã. Certo, meus amigos?
linha de cima faz em relação a esses dois primeiros dados. Linha de baixo, esses dois aqui. Sempre nesse lugar vai ficar ΔY, porque você vai descobrir o quanto que ele vai aumentar ou diminuir. Como é que eu sei que ele vai aumentar? Se ele aumentou nesse intervalo, a tendência é que ele mantenha o mesmo ritmo. Ele também vai aumentar aqui. Pega esse valor, soma com o que está anterior, que é 18, pimba na gorduchinha, chegamos no resultado. Vamos fazer mais para você pegar essa maldade. Uma função afim, tal que A e B são números reais, tem g de menos 1 igual a 3, g de 1 igual a menos 1, e ele quer calcular g de 7. Uma dica bem legal para você, tá? Na hora que você vai anotar os dados, é interessante colocar de cima para baixo o x sempre aumentando, tá? Vai facilitar mais na montagem da tabela. ΔX e o ΔY para a gente. Vamos lá? Do menos 1 para o 1, meus amigos, o x aumentou quantas unidades? 2 unidades. E o y, gente? Está aumentando ou diminuindo? 3 foi para menos 1, ele diminuiu. Diminuiu quantas unidades? Conta nos dedos, tá? 3, 2, 1, 0, até chegar no menos 1, diminuiu 4 unidades. Se ele diminuiu nesse intervalo, ele vai diminuir também nesse. Mantém sempre a tendência. Vamos para a linha de baixo? Do 1 para o 7, o meu x aumentou o quê? 6 unidades. E o meu y? Como eu não sei esse valor, sempre nesse cantinho aqui, você coloca o quanto que ele vai, nesse caso aqui, diminuir. Diminuiu aqui em cima, vai diminuir aqui embaixo também. Professor, regra de 3 ali, tá? É só resolver a tua conta. Quando você resolver, vai dar 12. Perceba, tá? Como foi fácil fazer aqui também, usando o poder da mente. 4 é o dobro de 2. Esse cara aqui mantém a proporção, tem que ser o dobro de 6. 12. Não quer pensar, faz a regra de 3, chega no mesmo valor. G de 7, como é que vai ficar? Pega sempre o que está em relação ao que está em cima, que é o valor do G de 1, que é menos 1. Como o meu y ele está diminuindo, eu coloco menos para indicar que ele vai diminuir. Vai diminuir 12 unidades. Resolve a conta, olha o valor que eu vou ter, menos 1 com menos 12, menos 13. Show! Muito rápido, né, pessoal? Muito rápido essa ideia. Quando você vê que ele aumenta, coloca mais aqui, tá? Quando você vê que ele diminui, coloca menos o valor que eu achei aqui. E sempre em relação ao valor do y que está aqui no meio, tá? Aqui foi com menos 1, aqui ó, foi com 18. Baseia nessa ideia para ficar fácil a conta. 2 questões contextualizadas, hein? Para você mandar bem. O rendimento R em reais de uma certa aplicação é dada em função do tempo em meses de modo linear. Após um mês, o rendimento valia R$34 mil. E após 5 meses, R$78 mil. Nessas condições, determine o rendimento obtido após 11 meses. Professor, ele não disse que a função é afim. É verdade, mas ele deu outras palavras para identificar que isso também é uma função afim. Toda vez que uma função ela segue um modelo de modo linear,
tem um modelo, tá? Que é um comportamento linear. Isso significa falar também que a minha função, ela é o quê? Afim. Modo linear, comportamento linear é uma função afim. Quem é o nosso x? Eu vou associar com o meu tempo e o meu y eu vou associar com o meu rendimento. Muito bem. Vamos anotar as informações para fazer aquele esqueminha? Após o mês, x igual a 1, o meu rendimento y é 34 mil. Eu vou omitir o 1.000, tá? Lá no finalzinho eu volto a colocar. Fica mais fácil a conta. Após 5 meses, x igual a 5, o meu y vai ser 78. Qual é o valor que o y vai ter, o meu rendimento, quando o meu x for 11? Após 11 meses. Você não sabe? Pontinho de interrogação. Olha aquela ideia, hein? Olha que fácil, pessoal. Delta x, delta y. Não tem erro, tá? Do x igual a 1 até o x igual a 5, aumentamos 4 unidades. E o y, professor? 34 para 78. Ele o quê? Aumentou. Aumentou quantas unidades? É só você diminuir o valor maior menos o menor. 78 menos 34, você vai descobrir que ele aumentou 44. Se ele aumentou nesse primeiro intervalo, ele vai também o quê? Aumentar nesse segundo, tá? Então, mantém a mesma tendência. Vamos fazer aqui a segunda linha. Do 5 para o 11, o meu x aumentou, 5 para 11, 6. E o meu y? Esse você não sabe. Sempre coloca aqui delta y para saber o quanto que nesse caso aqui vai aumentar. Pode fazer por raciocínio, pode fazer por regra de 3, fica à vontade. Vou fazer aqui, professor, tá? 4 delta y para a gente, 6 vezes 44. Cancela aqui. Quando você resolver, eu simplifiquei, 6 vezes 11, 66. Olha aí, o meu y vai aumentar 66 unidades. Qual é o valor final, então? Quando x for 11, como é que eu calculo o y? Pega sempre o valor que está aqui na linha de cima, que no caso é 78, e vai somar com quem? Com a quantia que aumentou. Olha que fácil, gente, tá? 78 mais 66, 8 com 6, 14, 7 com 6, 13, 144, e aí sim coloca o quê? 1.000. Questãozinha clássica, modelo Enem, tá? Dá para fazer tranquilo, até em menos, tá? De 2 minutos. A parte que demora mais, de repente, deve ser o texto. Certo? Por falar em Enem, vamos fazer aqui a última, modelo Enem. Quando o preço por unidade de certo modelo de telefone é R$ 250, são vendidas 1.400 unidades. Quando o preço é R$ 200, são vendidas 1.700 unidades. Admitindo que o número de telefones vendidos por mês pode ser dado como função do primeiro grau do seu preço, podemos afirmar que quando o preço for R$ 265, serão vendidas? Muito bem. Professor, função do primeiro grau é o mesmo esquema, tá? Que função o quê? Afim, sinônimos, pessoal. Função afim segue aquele modelo, né? Muito comum você tentar montar a sentença da função. Não faça isso, tá? Vai gastar mais tempo. Nessa função, vamos colocar aqui para montar uma tabela quem seria o x e quem seria o y da questão.
O y, pessoal, é a grandeza que sempre depende. Quando eu falo que o número de telefones é dado em função do preço, significa que o número de telefones vendidos depende do preço de cada telefone. Aquilo que vai depender é exatamente a imagem, é o y, pessoal, fica ligado, tá? E a outra grandeza, no caso aqui o preço, é o valor de quem aqui? Do nosso x. Quando eu digo que uma coisa A está em função de B, esse A, o primeiro nome, é o y, a imagem, e o B, o segundo nome, é o valor do x. Telefones em função do preço. Primeiro nome, antes da palavra função, é o y, depois da palavra função, é o x. Pode pensar nessa ideia. Vamos anotar as informações? Vou anotar seguindo uma ordem, tá? Crescente do x. Então, eu não vou anotar primeiro 250. Eu vou anotar x igual a 200, que é o preço, tá? Que ele vai vender cada telefone. Nesse preço, o meu y, número de telefones vendidos, 1.700. Quando o meu preço for 250, o número de telefones vendidos, 1.400. Ele quer o número de telefones vendidos quando o meu preço for 265. Perceba, tá? Coloca aqui nessa tabela o x em ordem de cima para baixo, aumentando. Fica mais fácil, tá, meus amigos? A montagem da conta. Então, acompanha comigo. Nosso ΔX e o nosso ΔY. De 200 para 250, o x aumentou 50. E o y, professor, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, né? Então, quer dizer que daqui para cá mantém a mesma proporção, ele vai diminuir também. Ok, importante isso, tá? Sempre mantém a mesma proporção. No caso, ele diminuiu quantas unidades aqui? 300. Estava 1.700, baixou para 1.400, diminuiu 300. Agora, nessa outra, de 250 para 265, o meu x aumentou 15. Nesse mesmo intervalo, professor, o meu y vai diminuir quanto? Não sei. Coloca sempre aqui ΔY para você. Você vai resolver essa multiplicação aqui, vai calcular o ΔY, ele vai dar o quê? 90. Faz a tua regra de 3, tá? Ele vai dar exatamente 90. E aí, pessoal, como é que eu vou chegar na resposta? O valor final y vai ser o que mesmo? Vou pegar o valor que está imediatamente aqui acima do y, que é 1.400, sempre o valor que está na linha de cima. Como está diminuindo, eu vou colocar menos o valor que eu achei aqui na regra de 3, que foi 90. E aí, quando você resolve, vai dar 1.400 menos a quantia que diminuiu 90, 1.310 o quê? Reais. Temos essa alternativa? Sim, a alternativa C de caçadores de vagas. Seja você também um, hein? E essa forma de resolver vai te dar um tempo enorme. Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado dessa técnica. Exercite bastante, tá? E aí eu tenho certeza que você vai ficar muito bom e não vai errar nem perder muito tempo montando a sentença. É isso, que a matemática esteja com vocês.